Olá, é um prazer estar aqui novamente com a nossa querida Ana Heloísa Gama, nossa pediatra, consultora de amamentação e dos aspectos gerais que estão em torno do bebê e da criança. E hoje estamos aqui, Ana, obrigada por você estar aqui mais uma vez com o tema. Pelo convite. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. E a gente está aqui hoje para falar de um tema que é meio polêmico. Bem polêmico, que diz respeito à visita ao bebê. Nós nem vamos tocar tanto na questão do quanto é necessário para a mãe ter esse primeiro mês de muita tranquilidade, com aquele bebezinho, com o marido, com a esposa, enfim, para que ela possa se resguardar e criar aquele vínculo com o bebê, o quanto ela está precisando de uma certa forma se recuperar de todo o processo do luto, da perda daquela barriga. A gente sabe o quanto o puerpério traz milhões de questões, a gente vai falar num outro encontro sobre puerpério, mas esse aqui, eu queria que a Ana Heloísa falasse pra gente sobre, de fato, a necessidade desses cuidados todos com relação à saúde do bebê nos primeiros meses. De fato, quando esse bebê pode receber as visitas, todas as visitas, as visitas principais, porque a gente também tem a rede de apoio, enfim, é meio confuso. Eu vejo que as mães ficam meio confusas. Eu tenho escutado alguns pediatras, eu não sei se para resolver de uma forma mais generalista, olha, depois dos 3 meses. E aí eu acho que essa juventude toma isso Ao pé da letra, só depois dos 3 meses. E aí a questão do uso de máscara, não uso de máscara, enfim, queria que você falasse aí do ponto de vista médico, que você pudesse nos orientar a respeito, né, desse momento inicial da vida do bebê. Sim. Mônica, vamos pensar junto aqui, tá? Uma construção que eu vou fazer agora junto com vocês, baseado na minha vivência, na minha experiência, nos meus 40 e muitos anos de pediatria, na Ana mãe, na Ana avó, né? Então, eu acho o seguinte, é polêmico mesmo, como quase tudo agora, porque as coisas são muito extremistas, né? Então, tudo fica polêmico. Então, você me perguntou, assim, quando o bebê pode começar a receber visita, né? Primeiro, essa questão precisa ser individualizada e personalizada. Do ponto de vista médico, vamos dizer assim, orgânico, o único cuidado que sempre houve e que continua existindo é pessoas que estão com qualquer tipo de doença não podem ir visitar uma dupla mãe-bebê no puerpério, nem em época nenhuma, né? Então, a gente, com a pandemia, a gente aprendeu um pouco, por exemplo, no Japão, se eu tô resfriada e eu vou entrar no metrô, eu ponho máscara para não passar para os outros. Há décadas isso é assim. Tanto é que você viaja, às vezes, você tá no outro país da Europa, você vê um grupo de japoneses, eles estão com máscara. E a gente não tinha esse cuidado. Então, hoje em dia, a gente já tem mais essa percepção de que pessoas que estão... mas a avó quer vir ver o bebê, mas ela tá super resfriada, Ana. Se ela botar máscara, pode vir? Eu acho falta de bom senso. Eu acho que a gente resfriado, gente, dura de 5 a 7 dias. A gente pode adiar uma semana essa visita, tá? Então, eu acho que isso é bom senso. Sim. Não receber ninguém com a menor suspeita. Teve febre ontem, não vou visitar o bebê amanhã, tá? Tô falando aqui do ponto de vista médico, orgânico. E se tá tudo bem e essa pessoa foi admitida dentro desse lar, vamos dizer, essas pessoas que são mais próximas, em geral os avós, a madrinha, né? Que a gente não pode esquecer é que essas pessoas também, elas são um misto de visita, mas também são rede de apoio, né? Então, quando a gente alija, ninguém pode vir. Eu tenho visto agora famílias nucleares só isoladas, né? O pai, a mãe e o bebê. E a gente fala aqui tanto sobre a importância de você construir uma rede de apoio ao longo da sua gestação, porque é fundamental para a saúde. Quem vai me ajudar? Mental da mãe. Né? Quem vai ficar um pouco com o bebê para eu tomar um banho mais prolongado? Isso. Enquanto a gente não tem bebê, a gente ouve isso e fala, essa mulher é louca, imagina, o banho. Sim,
quem já teve sabe do que a gente está falando. Quando você fala em banho prolongado, você, nossa, isso é um luxo, né? Às vezes conseguir Mas tomar um banho, totalmente, né? mas não deveria ser, sabe, Mônica? Porque eu fico pensando na minha geração, na sua, o nosso puerpério não era tão terrível como agora. Exatamente. Que é tema de peça teatral, sabe assim, a gente olha o puerpério, e a coisa não era tanto assim. Eu acho que fica assim pela falta da rede de apoio e pela quantidade enorme de informações inflexíveis, sabe? Ah, mas eu vi no livro tal, que não sei o que tem que ser assim. E cada família vai ter o seu desenho. Então, se a gente pensar em termos de saúde, contaminação, se eu tenho um filhinho que está resfriado, eu não vou visitar o bebê. Muito menos levando o filhinho. Tá? Ah, mas ele vai ficar na sala. Falta de bom senso. Por outro lado, cada pessoa é uma. Tem mulheres que ficar mais de um mês em casa, no contato só com o bebê e com o companheiro ou companheira, ficam muito tristes. Ficam desanimadas, param de se arrumar. Isso varia da personalidade de cada pessoa. Tem gente que precisa das amigas indo lá. Então eu acho que é bom senso. Tirando essa questão da doença, que é indiscutível, isso não tem discussão, tá? Menor suspeita de doença na família ou na própria pessoa, nada de visita. Tirando isso, não tem uma data exata de quando é que esse bebê vai estar imunologicamente pronto e a gente vai esperar 2 anos, então, né? Que seria a época que o bebê começa a ter umas defesas mais construídas por volta dos 2 anos de idade. Imagina se você vai viver os 2 anos trancada com o seu bebê. Tem 1000 outros malefícios e ninguém conseguiria isso. Então, assim, Mônica já falou aqui e eu assino embaixo. Os primeiros 30, 40 dias, eu acho que o mínimo de visita. Porque essa mulher está muito cansada, está com o sono alterado, o bebê demanda bastante, né? Para a amamentação funcionar, é necessário a livre demanda, então a demanda nesse início é maior. Então, essa mãe com pouca visita e de preferência visita com muita intimidade. Sabe aquela visita que você pode falar assim, fulana, eu vou amamentar, dá licença, eu vou pro quarto porque eu gosto de amamentar sozinha. Se eu não posso dizer isso para minha visita, essa visita tá fora de hora ali. Porque tem muitas mães que não gostam de amamentar e não é por vergonha não, é porque as pessoas dão palpite. Você não está segurando essa cabecinha um pouco perto? Não. Tá, não sei o quê. Ô, meu amor, você não tá com sede? Você quer que eu traga uma água? Quero. Olha, ele tem que estar mais viradinho, um pouquinho mais... Isso, para o ar não subir. Você quer... Isso é horrível para uma mãe que já esteja um pouco insegura. Exatamente. E toda a influência também, né? Porque assim, a gente, do ponto de vista emocional, a ideia é que aquela mãe esteja sozinha com aquele bebê, podendo se entregar àquele momento, para construir aquele vínculo. E aí, quer dizer, ela ainda fica distraída. Isso. Né? E ainda com essas distrações que causam angústia, ansiedade. Não facilita. Por isso que eu acho que não tem uma resposta única, sabe? Primeiro quem é essa família e quem é essa visita. Né? Eu falo muito para os meus clientes ou para as mães que eu conheço ainda na gravidez e tal, eu sempre falo, gente, elege quem é o cara de pau da casa para ser meio o cão de guarda, sabe? Aquele que atende o telefone, que nunca seja você. Você vai ficar sem graça de dizer não. Que seja a tua mãe, teu marido, tua companheira, não importa. Mônica agora, hoje, ela tá muito cansada, o bebê teve cólica a noite toda. Você se importa de vir outro dia? Gente, isso tem que acontecer. Porque a prioridade é o bebê. E a gente está mudando isso. E a mãe, né? A mãe e o bebê. A mãe e o bebê. A gente está fazendo equipe de festa na maternidade, que me choca profundamente. Festa. Contrata uma equipe, aí tem uma festa no primeiro dia, quando a mãe tá lá
mal consegue se mexer, aprendendo a amamentar e tal. Eu sou totalmente contra, gente. Vocês podem ficar zangadas comigo. Eu acho que dar festa na maternidade é um contrassenso absurdo. As pessoas vão embora, ficam horas lá, tem bebida, tomam Nossa, vinho, eu não tinha escutado salgadinho. isso ainda. Eu tô vendo a sua carinha. Fiquei agora meio chocada. Assim, É razoavelmente frequente. Aí depois, na primeira semana, esse bebê já tem marcado um book de fotos lá no estúdio. Você sabe o que é um bebê de 10 dias? Que você já marcou um book e aí tem que ir. E esse bebê tem que dormir para tirar as fotos. Mas ele tem 10 dias, ele não sabe nem que ele existe. E aí toda essa questão da iluminação, né, do ambiente que muda, e ele precisando se manter no ambiente ainda. Não é só ainda. a visita, entendeu? Porque às vezes tem isso, proíbo a visita, mas saio para fazer o book, dei uma festa na maternidade. Então é hora da gente botar o bom senso para funcionar. Agora me fala uma coisa, Ana, assim, por exemplo, as visitas, porque eu fico muito na dúvida com relação ao quanto essa criança precisa estar muito resguardada mesmo, ou quanto ela precisa até estar de alguma forma lidando ali com as bactérias, não sei, você vai falar melhor do que eu, né? Mas assim, as visitas precisam estar com máscara, se não estou... É isso que eu digo, a gente é radical em relação à doença e à possibilidade de, não preciso nem ter certeza. Se eu acho que estou ficando resfriado, eu já não vou lá. Agora, se eu tenho certeza que eu estou bem, se eu for lá visitar, eu não tenho que estar de máscara. Esse bebê está inserido num ambiente onde ele precisa respirar um ar semelhante ao meu, ao seu, para ele ir construindo as suas próprias defesas. Se o bebê tiver em aleitamento materno exclusivo, a gente tem uma vantagem, porque é comprovado, a ciência tem certeza disso, o aleitamento materno exclusivo dá um grau de proteção contra vírus, bactérias e fungos enorme. Muito alto mesmo. Esses bebês têm muito mais dificuldade de pegar uma doença. Mas se esse visitante não está doente, que senão não poderia visitar, eu não vejo a menor lógica dessa pessoa estar de máscara. Agora, qual é a relação também de associar essas visitas, né? Claro que a gente, quando fala aqui de visita, está falando das visitas que não a rede de apoio, né? Que essas já são incluídas. Assim, por que está associado... Se é que está mesmo associado às vacinações, tem realmente sentido? Nenhuma. Não? Não, olha só. Isso pra mim... Olha só, no primeiro mês de vida, logo que o bebê nasce, ele vai receber vacina contra hepatite B, tá? Que não é uma hepatite que se pega pela saliva, nada disso. É uma hepatite que se pega por transfusão de sangue, por injetáveis e tal. Ele recebe essa vacina muitas vezes na maternidade. E no primeiro mês, ele vai receber a BCG, que é a vacina que atenua a tuberculose. No segundo mês, esse bebê vai receber a vacina contra tétano, difteria, coqueluche, entendeu? Se a gente realmente for esperar dar a vacina contra tudo, não vou sair antes de 1 ano. Porque eu só vou completar o calendário dito básico vacinal no primeiro ano de vida, tá? Mas então, assim, essas... Não é a vacina, não é critério... Não é esse critério. O critério continua sendo, tá resfriado? Tá. Mas ele já tem 6 meses e já tomou a dose da vacina antigripe. Pode vir. Não pode vir. A gripe, ela é causada por uma quantidade muito grande de vírus diferentes. Nem todos estão dentro da vacina. A vacina é fundamental. Porque, por exemplo, existe uma diferença entre gripe e resfriado. A gente já está indo para outro tempo. Entre gripe e resfriado. Ótimo, né? Quanto mais conteúdo, melhor. O resfriado, a gente tem, são vírus menos agressivos. A gente tem sintomas iguais, né? Pode dar dor de garganta, nariz entupido, febre, tudo bem. A gripe, inclusive o influenza, que é para isso que existe a vacina, ela dá tudo isso de forma muito exacerbada, levando com muita frequência essa criança a ser internada por pneumonia viral, de difícil tratamento, uma criança com pulmão imaturo. Então, dar a vacina de gripe, quando chegar a idade liberada, é muito importante, mas isso não quer dizer que ele não possa pegar um resfriado. E um resfriado num bebê de 6 meses é muito ruim, né? Essa criança fica toda entupida, tossindo, não mama, não dorme, tem febre, a mãe enlouquece,
pira, liga pro pediatra 50 vezes, enfim. Então, assim, continua valendo esse critério da visita ou das saídas. Eu não vou visitar alguém que está doente, que tem alguém doente em casa, não vou. Vou esperar a situação melhorar. Pode ser avó, madrinha, não importa. E da mesma forma, essas pessoas não vão vir me visitar. Eu acho que se a gente tiver este cuidado, a gente já cumpriu aí quase 100% da proteção. Fora isso, é o cuidado realmente de lavar as mãos, se você vai pegar no bebê. E o meu recado aqui para as visitas. Se você que está ouvindo a gente é visita, a gente tem que saber que a gente vai lá para dividir a nossa alegria pela chegada daquele bebê, homenageá-lo, levar o nosso presentinho e ir embora. Tá? Não é visita para sentar. É visita de médico. É visita de médico. Tomar cerveja, todo mundo. Não é para isso. Tá? E não é por questão de doença só. Não tinha ninguém doente. Cansaço. Tá todo mundo muito cansado. Claro. E depois essas visitas vão embora, esse bebê tá super estimulado. Sim. Ele ouviu um monte de vozes. Ele foi pego, trocado de colo o tempo todo. E o bebê, ele tem isso, né? Ele tem neurologicamente. Eu tenho uma amiga que é fonoaudióloga, numa aula dela, ela fez uma exposição que eu achei perfeita. Ela dizia que nós, adultos, a gente tem um filtro de linha onde uma tomada liga alegria, a outra tomada liga fome, a outra tomada liga tristeza. Então, o bebê tem um Benjamin com tudo ligado tá ali. Tá todo... Então, quando cai tudo. Né? A rede cai. E é bem isso, é muito comum depois de um dia com um monte de visita na sua casa, quando todo mundo vai embora feliz com você, você não dorme, o teu bebê chora a noite toda, aí a gente não sabe se é cólica, se é retruque, se é não sei o quê. Não, é visita, é estímulo. Muito estímulo. Então é bom senso, nem ficar totalmente isolada, a ponto dessa mãe ficar triste e tal. Afinal, você fez um quartinho lindo, você comprou roupas maravilhosas para o seu bebê. A gente é um ser social, né? E em relação aos vírus e bactérias, não tem sentido a gente achar que alguém respirando no mesmo ambiente vai contaminar o bebê. Então, assim, para fazer a última pergunta, porque é o que a gente vem escutando muito nas redes sociais, né? É a questão da bronquiolite. Tá. Assim, os pais estão preocupados, assim, meu bebê não pode receber visita, porque olha o número de casos de bronquiolite, o número de casos de crianças que são internadas, bebês recém-nascidos, por conta da bronquiolite. Então, como essa criança pode, né, ela, né, pode... A bronquiolite, ela não é em si uma doença, ela é uma consequência de um vírus, tá? O vírus sincicial respiratório, que é um vírus responsável pelo resfriado comum. Então, assim, a gente vai pegar 30 crianças resfriadas com esse vírus e um com bronquiolite. Por quê? Ele tem um brônquio mais sensível e aí ele desenvolve um quadro muito parecido com a asma, de falta de ar, que é a bronquiolite. Quem tem bronquiolite uma vez vai ter sempre? Não. Tá? Ele é um agravamento do vírus do resfriado. Então, ele pode dar em alguns bebês. Quanto menor o bebê, mais grave. Quanto maior o aleitamento materno, mais proteção. Porque a gente não tem uma vacina logo que nasce contra o vírus sincicial. Hoje em dia a gente já tem vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é esse vírus, é uma vacina ainda cara e que a gente não dá em todos os bebês. Então, algumas situações específicas, um bebê extremo, um prematuro extremo, ele vai tomar essa vacina para ter uma proteção a mais. No mais, os nossos filhos, as nossas crianças, nós vamos desenvolvendo imunidade contra esses vírus, né? A tal ponto que depois de 5, 6 anos, essas crianças pouco resfriam, né? Mas esse início de vida, e quando eu digo esse dia, são os primeiros 1000 dias que a gente tanto fala, né? 1000 dias, gente. Então, não adianta você ter os 3 meses, que agora tá meio na moda isso, né? Por que 3 meses? Por que não 2? Por que não 4? Por que não 3,5? Da onde a gente tirou o 3? Do ponto de vista afetivo, mas da tua área, eu até entendo a questão da esterogestação.
até o 3º mês o bebê é muito dependente e tal. Então pode ser que aquela família se sinta mais feliz vivenciando essa demanda maior do bebê. Finalizando esse nascimento, né, do bebê, né? Mas para outras pessoas muito sociáveis, que sentem falta das amigas, isso pode ser até um motivo de depressão pós-parto. Então acho que o bom senso é o que vai reger. Não dá para ter uma resposta única de X dias. Não tem como. É maravilhoso. Mais uma vez, aprendendo muito com a doutora Ana. E quero mais uma vez agradecer a tua presença aqui nesse espaço. Eu que agradeço a confiança. Até a próxima. E se você quer saber mais, se tornar uma mãe mais segura, clique aqui no link abaixo e venha conhecer o meu curso Do Zero ao Puerpério. Eu espero por você lá.